Boa noite, pessoal. Privilégio estar aqui com vocês, aqui no Movimento Radiação. Como disse o Tom, a gente está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. Se é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo. A gente está vivendo a série Uma Nova Canção. Ouça, cante, experimente o som transformador do céu. Semana passada começou em alto nível com Tom Nunes, né? E eu vou aqui tentar segurar a onda junto com ele aqui. Pessoal que está em casa, muito bom receber vocês. Você que está assistindo agora, ao vivo, junto com a gente, tendo essa experiência. Um privilégio ter você aqui com a gente também. Que você possa também, da mesma forma, ser abençoado e ter um momento de reflexão agora, assim como a gente teve um momento de experiência, para que isso, de alguma forma, anime o seu coração e edifique a sua vida para tudo que vem pela frente. Se você for assistir em outro horário, fora do ao vivo, da mesma forma que você seja também grandemente abençoado por tudo que a gente está vivendo aqui. Bom, vamos lá. Experiências produzem canções que produzem experiências. De alguma forma, o Tom falou disso para a gente semana passada, porque nós estamos vivendo a ideia da nova canção, de cantar uma nova canção, e novas canções elas são produzidas a partir de experiências, que quem compõe quer que a gente, de alguma forma, produz em nós experiências como o compositor. Ele torna aquilo uma música, algo que mexe com a gente. A música é extremamente poderosa nesse sentido. Eu tive acesso essa semana a algumas pesquisas que falam, na verdade, um composto de pesquisas que uniu 9 pesquisas sobre o poder da música para a vida humana. Eu destaquei 4 aqui. A ideia de música mais amigos, isto é o poder que tem cantar junto. E lá na pesquisa se falava de como os karaokês, e eu sinto que karaokê já é um negócio que não é mais como era antes, né? Já foi para alguma geração uma coisa de ir junto e tal, mas assim, cantar junto como um karaokê, todo mundo cantando lá, a gente mora num apartamento e tem um bar, né? Para baixo do nosso apartamento ali, e de vez em quando sobe o som daquele bar para a nossa casa, e parece assim, não dá nem para saber se tem alguma música ou ao vivo ou tocando nas caixas de som do bar, mas a gente só ouve a voz do povo, né, neném? E eles cantando, e entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e é Legião Urbana. E eles estão lá cantando Legião Urbana, alto, forte, gostoso até de ouvir aquela... É quase um êxtase de ouvir as pessoas cantando com tanta empolgação. Cada vez que você vier ao Radiação, cada vez que você tiver a oportunidade que está conosco, a cada vez que você aprende uma música nova aqui com a gente, o fato de você cantar junto, o fato de você viver a canção, ela tem sim efeitos muito positivos na vida das pessoas. Falaram que, numa outra pesquisa que está nesse compilado, dizem que ela aumenta a resistência física. E agora eu entendi por que a gente gosta de fazer exercício físico com um fone no ouvido. Porque parece que aumenta em 15%. Mas disse a pesquisa lá, não sei se não me aprofundei, mas falaram assim, mas esse efeito foi comprovado numa universidade da Inglaterra com o pop e o rock. Não adianta ser outro estilo. Não saberia dizer se é verdade. Mas é muito verdade que quando eu faço esteira, se eu ouço uma música que é agitada, Eyes of Tiger, do Sylvester Stallone lá, você começa a correr mais forte, começa a correr mais rápido, porque ela vai te dando 15% a mais de resistência física. Foi o que me disseram lá no negócio, na pesquisa. Cafuné no cérebro. É um poder da música. Ela tanto acalma, quando a gente está muito pesado, ela acalma a gente. Ela traz um pouco de alívio, óbvio que eu sei que tem aquela hora que você não quer ouvir nada e você desliga qualquer música, qualquer fala, porque você quer silêncio. Mas geralmente a música tem o poder de acalmar a gente, mas tem um outro aspecto muito interessante. A música, e aí já mais ligado ao jazz, a música clássica, essa pesquisa diz que ativa todas as regiões do cérebro. Então, se você tiver alguma coisa para tomar decisão, você precisa de criatividade, precisa chegar a uma decisão importante, ouça um Bach, um Mozart, ouça alguma coisa que tem, quem sabe, no final da sinfonia, você está com a ideia pronta.
Eu também destaquei, dentre as 9, essa última, que a música, existem estudos em relação a Alzheimer, mal de Parkinson, em que a música ela ativa regiões do cérebro que ajudam essas pessoas a enfrentar essas doenças, a musicoterapia, né? E tantas outras doenças. Então, assim, o poder da música, gente, é muito grande. Viver essa série aqui, essa série é diferente de tudo que a gente já tentou fazer no Radiação, porque a gente quer realmente que você viva a experiência, muito mais do que o que a gente fala aqui, mas das canções, que você possa também entrar em cada uma das canções, beber delas e aprender com elas. Hoje, semana passada a gente falou da experiência da presença, e essa semana a gente vai caminhar na ideia do Salmo 98, que a gente vai ler daqui a pouco, a experiência da vitória. Quando a gente ganha algo, geralmente a gente quer pular, a gente quer cantar, a gente quer comemorar, e tem canções que marcam as vitórias, né? Por exemplo, até hoje eu acho que muitas vitórias, principalmente na Europa, de times de futebol, se canta aquela famosa We Are the Champions, do Queen, né? E é música até hoje. O Queen compôs essa música em 1970 e até hoje a gente canta We Are the Champions. Mas eu fui, para não ficar só neles, eu fui aqui no Brasil, faz tanto tempo, o Tom veio com a Camila, né? Do cabelinho. Camila? Carolina Dickmann? Carolina Dickmann. Então eu fui lá para trás também. É Fabi? Ah, tá, entendi agora. Não vamos complicar a sua vida. Voltando aqui, ó. Talvez você não viu o Senna. Faz tempo que ele chegou a óbito numa corrida. Eu lembro do dia desse óbito, eu voltava para casa de carro, tinha acabado de tirar a carta, um pouco mais, um pouco menos. E eu voltei morrendo de medo para casa, porque impactou demais o brasileiro isso aqui. Mas a música que foi composta, na verdade, por um maestro que fazia parte do pessoal que andava junto com roupa nova, eu nem sabia disso, soube hoje, não sei se você sabe disso. Aquela música que a gente ouvia todo domingo, não vou mais porque pode estar errada o tom. Ela foi gravada pelo Roupa Nova, e todo domingo o brasileiro se reunia para ouvir essa música. Porque essa música não se tornou... A Globo pediu que se produzisse essa música, o tema da vitória, para todo final de prova. Também não sei se você sabe dessa história. Todo final de prova da Fórmula 1 ia tocar essa música. Só que aí, quem primeiro tocou essa música foi para o Nelson Piquet. Só que foi passando o tempo, ela se tornou a música dos brasileiros. Mas ela ficou relacionada especificamente com esse cara, com o Ayrton Senna do Brasil. E ela marca o brasileiro, mesmo que eu quero crer que mesmo que você não tenha acompanhado o Senna, você conhece o tema da vitória que tocava cada vez que o Senna ganhava. Eu acho que ele é um dos primeiros heróis nacionais esportivos, fora do futebol, que marcou uma geração e marca todo o Brasil quase no ponto da unanimidade. Essa semana eu voltei a assistir Matrix. Eu quis assistir a trilogia, porque vai sair um filme novo, Resurrections, e eu falei, caramba, eu preciso lembrar como é que é esse filme. E me marcou também a cena, está muito escuro, muito ruim aqui de ver, mas em Zion, quando o Morfeu está lá em cima, no alto de um tablado, uma pedra, e toda a Zion reunida ali, e eles comemorando a vitória. E é nesse aspecto que eu queria te trazer para dentro dessa experiência da nova canção, porque nos momentos de vitória se produzem canções de vitória, canções de profunda alegria, e são canções que envolvem pulo, envolvem o ânimo, envolvem grito, envolve uma felicidade que ultrapassa até a possibilidade da melodia, porque ela se torna realmente quase que um grito, uma vitória muito esperada. Quando a gente espera muito tempo uma coisa, isso acontece também com a gente, com a nossa família, com as pessoas ao redor,
quando uma grande vitória acontece do ponto de vista esportivo, do ponto de vista da nossa empresa, do ponto de vista de algo que a gente espera há anos e anos e anos, e quando acontece, a gente se sente a pessoa mais vitoriosa do mundo, e isso mexe muito com a gente, é muito transformador viver uma canção de vitória, viver um momento de vitória, principalmente quando a vitória é grandemente aguardada. E no caso do salmo que eu já falei, que eu vou ler hoje para vocês, que eu quero chamar ele aqui de canção da vitória, ele vai mostrar para a gente uma canção dessa. É óbvio, está dentro de uma cultura, da cultura judaica, da maneira de compor dos judeus, composta por um rei, no caso Davi, mas ela tem toda essa pegada de vibração. E eu queria que você tentasse me acompanhar no que ele está dizendo nessa canção, e a gente vai conversar um pouco sobre ela. Cantem ao Senhor um novo cântico. A ideia que gera e move a nossa série, semana passada foi uma nova canção, hoje é uma nova canção, e semana que vem a gente vai falar de uma outra nova canção, gerada por uma experiência. Nesse caso é uma experiência de vitória. Ele diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Eu fico imaginando aquele mar de gente. E a ideia é essa, é um mar de gente, uma multidão que não se pode contar, e o Senhor revela e anuncia a sua justiça e a sua vitória às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem, gritem, vibrem ao Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta, exultem diante do Senhor o Rei. E aí ele vai convidar, eu estou tentando dar o clima da música, não sei se eu estou conseguindo. Ele vai convidar toda a criação a se envolver nessa vibração. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios. Como é que rio bate palma? Juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Davi, ele compõe essa canção numa experiência de vitória. Na verdade, para ser mais honesto com você e com o texto, é uma expectativa. Davi é rei. Davi é um vencedor. Davi ele foi tirado de trás da malhada. Ele era um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas que gostava de tocar harpa e fazer algumas canções. E ele se torna um dos maiores compositores do seu tempo dentro da sua cultura. E ele vai se tornar um grande guerreiro. Foi composta uma música para Davi, eu não sei se você sabe. Na época em que Davi aparece para a sociedade, tinha um rei, e o rei se chamava Saul. E se cantava muito as vitórias. É muito comum, se você já assistiu Vikings, por exemplo, você sabe que existe a ideia de cantar as músicas das vitórias, dos vencedores, dos reis, dos heróis. E se cantava muita música para Saul, e foi um ponto que Saul começa a ficar muito preocupado com a popularidade de Davi, porque as mulheres, quando veem Davi chegar, começam a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi é um grande vencedor. E ele tem um sonho, e o sonho dele é construir uma casa para a habitação da arca, que o Tom falou na semana passada, e Deus diz: você não vai fazer isso, mas eu quero te dar uma promessa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Na verdade, Davi, ele não viveu essa grande vitória do Salmo 98, mas ele compõe essa grande vitória porque ele tem essa promessa na vida dele, na casa dele, que da casa dele, da descendência dele, surgirá aquele que vai ser o rei dos reis. Davi, ele recebe essa expectativa. Na sua casa, Davi, não vai ser você, mas na sua casa vai ter o rei dos reis. E aí, o que gera para Davi a produção dessa canção? Gera o fato de toda a expectativa que ele coloca nesse reino, que é dito assim: todas as nações da terra exultarão e clamarão, os rios baterão palmas, os montes cantarão.
e ele está focado na ideia desse filho dele, desse possível filho dele, que um dia ocuparia esse trono. Por que ele compõe essa canção? Porque ele vai revelar nela a identidade desse rei. Eu não vou gastar tempo com isso, porque não daria, pelo menos por enquanto, para enrolar a identidade desse rei, mas o único que cumpre todas as expectativas do Salmo 98 e é um descendente de Davi é o homem chamado Jesus. E é o único que, em algum momento da história, ocupa esse lugar de rei dos reis. E a vitória dele, mostrada no Salmo, revela a identidade dele. É isso que eu queria mostrar rapidamente para você. A primeira coisa que o Salmo revela é o poder desse rei. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. A ideia de mão direita e braço forte é uma ideia de que todo o seu exército, todo o seu poder foi empregado de tal maneira que ele subjugou todos os seus inimigos. A ideia de um rei que conquista todos os outros reis e toda a terra clama é uma ideia muito poderosa, e Davi coloca isso em canção. E eu queria que você me desse assim uma carta de expectativa, porque eu vou tentar mostrar primeiro a percepção do próprio Davi, mas depois a gente vai junto olhar como que isso se faz realidade. Mas Davi, ele revela a identidade de um rei, que ele é muito poderoso, ele é muito forte e não há inimigo que possa vencê-lo. Ele é muito grande, ele é muito poderoso e o braço forte dele, a mão direita dele, todo o seu poder foi empregado para essa vitória. Lhe deram, a ideia é essa, o poder dele é tão grande e essa é uma das identidades do rei dos reis. Ele é poderoso. Só que o texto continua e diz assim: o Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. A ideia de revelação de justiça para Davi, como compositor dessa canção, é mais ou menos assim. Ele é rei, ele sabe do que ele está falando e ele está compondo dentro de um aspecto cultural, de uma canção de realeza, uma canção de majestade, a canção de quem venceu uma batalha. Um rei, ao conquistar uma terra, ele vai impor a sua justiça. Geralmente, nessas culturas orientais do Antigo Oriente, do Baixo Mesopotâmia lá, um pouco mais para cá, chegando quase que aqui nos primeiros séculos da era cristã, mas geralmente quando um rei ganha uma batalha e impõe sua justiça, é muito provável que todos os guerreiros serão mortos, alguns homens poderosos, e quando muito se preserva crianças e mulheres. Impõe a justiça. E ele está dizendo assim, o rei dos reis, ele vai anunciar sua vitória e revelar a sua justiça às nações. Ele vai revelar o quanto a sua justiça vai pôr ordem na casa. E por fim, ele vai dizer assim, ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade. O texto continua, se você lembrar ou conhecer, da sua fidelidade para com a casa de Israel. A casa de Israel, onde Davi é rei, ele está dizendo assim, esse grande rei vai se lembrar do nosso lugar na história e vai, de novo, colocar a gente em destaque. Porque ele tem um forte compromisso com a gente. Ele tem um forte compromisso com a casa de Israel. Eu não posso ter convicção do que Davi entendeu disso que eu disse aqui para vocês. De um rei, que ele canta essa canção na expectativa da vitória dele, e ele apresenta a identidade desse rei, um rei todo-poderoso, um rei extremamente justo, que vai fazer justiça e botar ordem na casa, e um rei completamente comprometido com o que ele prometeu, com o seu amor leal e a sua fidelidade para com Israel. Ele é esse rei, ele cria essa expectativa. Não sei se você já viu, eu pensei nisso sentado ali agora, e não deu tempo de eu colocar isso em tela. Mas sabe aqueles negócios de expectativa e realidade? Um grande leãozão e a realidade é um gatinho.
A expectativa e realidade. Esses TikTok do cantor lá arregaçando de cantar bem, e aí vem a realidade, uma menina, um rapaz que canta muito mal e desafinado. Eu não sei, eu não posso dizer, porque Davi está fazendo uma canção de expectativa de algo que talvez vai demorar aí 500, 600 anos para acontecer, do tempo de Davi até o tempo do Rei dos Reis. Eu quero crer que ele tinha compreensão do que ele estava falando, mas se ficar só no que eu falei, por isso eu te pedi a carta, você vai entender a identidade errada do rei. Porque a expectativa e realidade, no caso de Jesus, a expectativa já é boa. Um rei poderoso, um rei justo e um rei comprometido com a sua fidelidade. Mas a realidade, ela é muito maior do que o que a gente pode mostrar, que o Salmo deixa a gente ver se a gente não tivesse a realidade ainda. Lembra que eu falei que esse rei é todo poderoso e ele imprime o seu braço forte? Talvez causou uma certa náusea, uma certa preocupação, dependendo do seu jeito de ser, porque poder e braço forte, para mim e para você, lembra guerra, arma, força física, força bruta, capacidade de subjugar os inimigos, poder bélico. Cantai ao Senhor um novo cântico, porque a sua mão direita e o seu braço forte lhe alcançaram a vitória. O poder do Rei dos Reis, revelado em Jesus, que revelou o que deu a vitória para Jesus. O que deu a vitória para Jesus foi um poder superior a todos os outros, e isso talvez choca as pessoas do tempo de Jesus e choca a ideia de um grande rei que, em vez de usar armas, usa o poder do amor. Em vez de usar armas, ele decide usar o poder do amor. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Ele emprega o poder do amor. O grande rei, veja que a gente está na mesma ideia. A vitória revela a identidade do rei. O grande poder do Rei dos Reis não é o poder da arma, não é o poder da subjugação do ponto de vista da sua força física. A sua mão direita e o seu braço forte que ele emprega é o seu amor. Ele se entrega verdadeiramente e totalmente, e ao se entregar ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, sem uma única bala, sem uma única espingarda, sem uma única espada. Eu não sei se você conhece essa história que a gente conta aqui no Radiação de vez em quando na Páscoa, mas Jesus, depois de comer a sua última ceia com seus discípulos, ele vai para um jardim chamado Getsêmani, e lá nesse jardim ele está esperando somente chegar Judas para lhe dar um beijo, o trair e ele ser entregue para os soldados. E aí ele vai viver todo o processo até a sua crucificação. E lá nesse lugar, quando chega tudo escuro e alguém pega Jesus e começa a puxar Jesus para levar Jesus, um dos discípulos puxa uma espada e corta a orelha de um soldado. Bom, está escuro, né? Então, assim, tem absoluta convicção que ele não foi assim: vou cortar a orelha do soldado. Ele deu a espadada, onde pegar, pegou. E o soldado deve ter visto o vulto e deu uma desviada, então pegou a orelha. Jesus, na hora, ele faz assim: você não sabe de que reino eu sou. Esse não é o meu reino. Você não sabe qual é o meu poder. O meu poder é de outra natureza. Ele revela a sua justiça. E eu disse para vocês agora há pouco que um rei justo, ele vai matar todo mundo que merece morrer e deixar viver os que não são fortes, porque os fortes ele mata. Mas a justiça de Deus, aí é um outro autor que vai dizer para a gente, Paulo, quando vai interpretar a justiça, ele vai dizer assim, porque a justiça de Deus se revela na boa notícia de Jesus.
o todo-poderoso Rei dos Reis, que o poder que ele emprega é o poder do amor. Ele aplica a sua justiça, não condenando os que mereciam a morte, mas ele aplica a sua justiça em si mesmo, e essa é a grande virada da história, na expectativa, inclusive dos judeus. É um rei que, ao invés de matar Roma, morre sob o poder de Pôncio Pilatos. Porque a justiça de Deus foi revelada na própria vida de Jesus. Ele se coloca como, ele sendo o justo, se coloca como o injusto e morre a morte de que talvez outros merecessem morrer. O Rei dos Reis, a sua identidade mostra o seu poder, que é o poder do amor, e mostra a sua justiça aplicada na sua própria vida. E mostra, sim, o seu compromisso. Quando ele diz assim, lembrou-se da sua fidelidade para com a casa de Israel. A fidelidade de Deus com a casa de Israel, ela começa em Gênesis 11. E Deus diz assim para o primeiro pai de todo Israel, que é Abraão. Ele fala assim, em ti, por meio de você, vai ser bendita, vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Essa é a maior bênção de Israel. Lembrar-se da fidelidade para com a casa de Israel é lembrar-se que Israel foi chamado com um compromisso, uma aliança de fidelidade de Deus. Por meio de vocês, as pessoas de toda a humanidade serão abençoadas. Espero que agora faça sentido o cântico. O Salmo 98. O Salmo 98 emprega uma linguagem bélica, braço forte, o seu poder, a sua justiça, o seu compromisso com o seu povo. Mas quando a gente vê a realidade mostra amor, justiça aplicada em si mesmo e um profundo compromisso com a salvação, com o interesse de libertação de todas as pessoas. Por isso Davi canta uma nova canção. Eu queria concluir, pulou aí, volta lá para mim. Eu queria concluir com vocês, te convidando a transformar a sua ideia de vitória hoje. Obrigado. Vitória para a gente é quando a gente absolutamente destrói alguém e vence sozinho. Às vezes a gente está lutando algumas guerras, algumas batalhas, a gente está envolvido em algumas lutas, e talvez hoje eu queria te convidar a produzir uma nova canção, a canção da vitória do Salmo 98. E essa nova canção vai mostrar para você que talvez o poder dessa vitória passa pela capacidade de amar, passa pela capacidade de enfrentar uma dor que talvez você acha que não consiga, e um forte compromisso de, no fim das contas, você se encontrar com aquele que decide fazer o bem para o máximo possível de pessoas. Um dos primeiros personagens que a gente falou hoje foi o Ayrton Senna do Brasil. Ao longo desses últimos 40 anos, o Brasil produziu algumas pessoas que marcaram a gente do ponto de vista esportivo, fora do futebol, né? Como disse para mim, pelo menos para a minha geração, o primeiro que eu vejo surgir assim como uma unanimidade nacional é ele, Ayrton Senna. Anos depois, para mim, quem me conhece aqui sabe disso, para mim surge o Guga, Gustavo Kuerten, que une o Brasil em torno de um esporte que nenhum de nós, ou poucos de nós, conhecia ou tinha acesso. E o Guga fez isso para a gente ali no final dos anos 90 e os primeiros anos da primeira década dos anos 2000, até ele se machucar. Eu não sei se essa menininha vai fazer isso, mas para mim, se tem uma menina hoje que guarda todas as características e uma expectativa para mim de unir de novo o Brasil em torno de um esporte desconhecido, se chama Raíssa Leal.
a menininha do skate, como é que é? Fadinha? A Fadinha. E eu não estou nem falando da Olimpíada, porque eu fui pego pelo fato de querer assistir o SLS, que é o Campeonato Mundial de Skate que acontece em Salt Lake City. E ela estava lá, junto com todas as outras famosas. A Buffoni, a outra que eu esqueci o nome, que é a campeã mundial do ano passado. E eu não sei se você assistiu, mas se eu estou certo na minha expectativa, a gente vai ouvir muito falar ainda dessa menina, porque ela é muito nova e muitos dos nossos filhos vão querer fazer skate por causa de uma menina como essa. Mas ela chegou na última possibilidade de um movimento, de um exercício, de uma manobra no skate, e ela precisava tirar acima de 8. E é muito difícil para meninas tirarem acima de 8, e ela já vinha com boas notas, e ela tinha que fazer uma manobra perfeita. E é muito bonito de ver o ambiente do skate, porque ela está ali, todo mundo está vibrando, e ela passou batendo a mão em um, batendo a mão em outro, batendo a mão em outro, batendo a mão em outro, e pedindo para todo mundo gritar, e todo mundo gritando, e todo mundo aplaudindo, e todo mundo vivendo aquela expectativa junto com ela, e ela foi. E no que ela foi, e ela pulou, e ela jogou o skate, virou um negócio que eu não vou saber falar o nome, fez a manobra, bateu no tal do corrimão, e caiu certinho. Ela sabia que ela era vitoriosa e ela já levantou o skate, jogou o skate no chão e todo mundo já veio. Os skatistas que perderam começam a aplaudir e a vibrar por ela e a abraçar ela, porque parece que no skate o conceito de vitória é um pouco diferente do que nos outros esportes. Nos outros esportes, o segundo lugar, o terceiro lugar, se sente o pior derrotado. Parece que no skate, todos eles começaram a se abraçar. E eu via uma menina só, uma das japonesinhas, triste no canto dela. Eu queria que a gente transformasse o nosso conceito de vitória, porque é exatamente isso, guardada todas as proporções de uma história e da outra. Mas é exatamente isso que faz a história de Jesus. A história de Jesus que cumpre o Salmo 98 é a história do rei poderoso, justo e comprometido com a libertação e não com a destruição, comprometido com o amor e não com o ódio, comprometido com a possibilidade de ver pessoas realmente viverem o máximo do que elas podem viver da sua potencialidade, libertas de tudo aquilo que os aprisionava. E ao vencer, quando Jesus vence, todos os que aproximam dele vencem também. Todos os que se aproximam vencem também, a vitória é de todos. Porque a vitória de Jesus, diferente de um pódio que só cabe ele, a vitória de Jesus na cruz é a vitória de todos aqueles que vibram com ele, que cantam com ele, montes aplaudem, rios aplaudem, as pessoas cantam, porque o braço forte do Senhor e do seu amor conquistou a vitória, e ele revelou a sua justiça, porque ele morreu a nossa morte, e ele mostrou a sua fidelidade, chamando todo mundo para a festa, todo mundo para a comemoração. Só quem quiser fazer cara feia fica de fora, mas todos, como no skate, são chamados para a comemoração. Como que você tem lutado as suas batalhas? Como têm sido as suas canções de vitória, canções solitárias, canções talvez que anunciam o derrotado? Mas eu queria te convidar a transformar o seu conceito de vitória para uma vitória compartilhada, uma vitória de uma luta que nem sempre vai ser exercida com a força do seu poder, porque talvez nem sempre você tenha essa força, mas uma vitória conquistada por outros poderes. Como a gente vai cantar aqui, e eu queria te convidar, se o pessoal que vai cantar essa canção já puder vir para cá, eu queria te convidar a ter a experiência dessa canção. Eu queria te convidar a perceber que as suas guerras, as suas lutas, as suas batalhas, seja elas quais forem, é muito possível que, ainda que essa vitória seja fundamental e você deveria se apropriar dessa vitória como a sua vitória, a vitória do Rei dos Reis, ela pode ser sua também à medida que você se aproxima do vitorioso. Mas, além disso,
Existem guerras pessoais, lutas pessoais, que a gente enfrenta na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso emocional, no nosso corpo físico. E às vezes a gente tem a ideia que a vitória ela é conquistada pela força. Mas agora a gente vai cantar, e eu queria que você experimentasse uma canção que mostra uma nova maneira de lutar suas guerras. Que mostra a maneira de Jesus de lutar as guerras. O poder de um coração amoroso, o poder de uma justiça que excede a justiça de homens e de reis, e o poder de um compromisso muito grande com o compartilhamento dessa vitória. Antes da gente cantar, eu queria que você fechasse os olhos só por um instante. Pai de amor e graça, toda honra e glória ao teu santo e poderoso nome. Hoje a gente foi exposto aqui à canção da vitória. E a canção da vitória fala pra gente da identidade daquele que é Rei dos Reis e daquele que hoje a gente já cantou aqui, que toda a glória pertence a Ele. Pertence a Ti, Jesus, toda a glória, porque o Senhor é o Rei dos Reis. E o Senhor é um rei diferente de todos os outros, um rei que decidiu amar, um rei que decidiu fazer justiça no seu próprio corpo, um rei que decidiu se comprometer com a salvação de todos aqueles que quiserem subir no pódio junto contigo, porque a sua vitória nos alcança. Senhor Jesus, que pessoas hoje se apropriem da sua vitória e reconheçam essa vitória como a sua vitória, como a vitória delas, como a nossa vitória. Mas Senhor Jesus, além disso também, eu peço que o Senhor nos ajude por meio dessa identidade desse rei, porque se nós somos súditos desse rei, se nós vivemos junto desse rei, a gente também aprende a usar as armas desse rei, a gente aprende a usar as armas desse reino. Que a gente lute as nossas guerras assim, que a gente enfrente as coisas assim, que a gente alcance nossas promessas assim, que a gente seja exposto a uma nova canção, uma canção que renove e transforme o nosso interior, para a gente pensar cada batalha a partir do Rei dos Reis e da vitória dos Reis dos Reis. Ajuda a gente nas nossas batalhas, Senhor, tenha misericórdia de nós, fala com a gente, no nome por amor de Jesus, no nome por amor de Jesus. Lembrando do poder da música mais amigos, eu queria te convidar a aprender e cantar essa canção. Se você quiser ficar de pé agora, cante com a gente essa canção junto com eles e a gente vai celebrar uma nova maneira de ver a vitória.